Eu já fiz uma maratona e já fiz um meio Ironman aqui. Mas o que é mais difícil, na minha opinião? Chega aí que eu vou te falar os prós e contras para cada uma dessas modalidades. Bem, para começar, eu acho que depende tudo do momento que você está vivendo. Por exemplo, se eu estou falando de uma maratona e a gente está ali, né, no meu exemplo, eu era estagiário, sendo efetivado, estava no final da faculdade, fazendo TCC, e além disso tinha rotina de treino. Então eu precisava dormir bem, descansar bem, comer bem, levar marmita. Então, por si só, esse ciclo já foi muito difícil. Mas, entretanto, eu queria muito testar, né, fazer uma maratona, como seria o treinamento, e para mim ali foi bastante difícil. Eu cheguei mais ou menos num pico de 115 quilômetros na semana, né? E se a gente botar ali durante 7 dias, cara, a gente corre mais que 15 quilômetros por dia. Então é muito complexo, né? E eu não dobrava. Eu fazia a distância e depois ia, por exemplo, fazer minhas coisas, né? Então, se eu tivesse que ir para a faculdade, eu ia para a faculdade, depois eu ia para o trabalho, ficava até mais tarde, e depois, no outro dia, recomeçava. Bem, agora no ciclo do meio Ironman, eu já tinha finalizado a faculdade, agora eu tô fazendo outra faculdade, tô fazendo faculdade de Educação Física, mas é AD, então isso daí, cara, já ajuda muito por causa da logística. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia pelo computador, e tá bom, e acabou. E aí, além disso, eu não trabalho mais CLT, hoje eu trabalho só da internet, faço conteúdo, né, tenho parceria com algumas marcas, embaixador de algumas marcas, então isso aí deixou um pouco mais fácil essa vida de treinamento. Entretanto, o triatlon, por si só, por ser 3 modalidades, a gente já gasta um pouco mais de tempo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Tempo. Por exemplo, na Maratona do Rio, do ano passado, 2024, que foi a que eu participei, o máximo de horas que eu fiz de treinamento só com a corrida foram 13 horas, né? 115 quilômetros. E aí, só isso. Só isso não, né? Porque é muita coisa. Mas, enfim, não tive outras coisas, né? Tô tirando também o fortalecimento, que eu fazia ali mais ou menos 2 horas por semana. Mas, enfim, cara, o tempo, ele no triatlon, ele é muito, muito valioso. Porque, por exemplo, a gente tem ali 3 horas de pedal para fazer no final de semana. Aí depois a gente tem que ir até o clube para poder nadar. E aí depois a gente tem que descansar, a gente tem que arrumar a dieta, a gente também tem que fazer, se programar para outro dia. Então tudo isso, cara, leva muito tempo. Então, falando sobre tempo, a maratona, por si só, cara, peguei o tênis, fui correr, voltei, minha vida tá normal. Então, por exemplo, obviamente a gente tem que descansar, a gente tem que sempre seguir o mesmo protocolo, né, para fazer um bom ciclo, mas o tempo, né, falando logisticamente, no triatlon é muito maior. Pô, então só para eu ir pro clube eu gastava ali 30 minutos. 30 minutos para ir pro clube. Nadava 1 hora e voltava 30 minutos. Então, cara, eu perdia 2 horas só para nadar, entendeu? Então o tempo de atividade, ele, na verdade, ele é muito maior quando a gente considera isso. A bike, pô, tinha que ir até o lugar para pedalar, depois voltava para casa. A corrida não, a corrida sempre foi algo que eu saí de casa, corri, né? No máximo ali eu vou para outro lugar, corro e volto. Então é mais tranquilo. Falando de tempo, logisticamente falando, cara, o triatlon gasta muito tempo. Eu falo assim, botando alto, né, contando tudo, mas 20 horas semanais, dependendo do que você quer, né? Eu treinava ali por volta de, acho que umas 12 horas, se eu não me engano, no ciclo maior, chegando um pouco mais perto da prova, acho que foram uns 18 quilômetros. Bem, agora falando sobre estresse fisiológico. Quando a gente fala de triatlon, o estresse fisiológico ele acaba sendo menor. Por quê? Porque a gente consegue, né, através das 3 modalidades, fazer um compilado. Então, por exemplo, eu corria 4 vezes na semana. Nadava 3 vezes, 4 vezes e pedalava 3, 4 vezes, né? A gente tem uma semana de 7 dias. Se a gente faz isso 4 vezes, a gente descansa uma modalidade durante 3 dias. Então a corrida, eu não corria todo dia, né? Eu fazia transição, mas enfim, meu corpo conseguia descansar mais da corrida, desse estresse. A maratona não. A maratona eu corria todos os dias, né? Quase todos os dias. Às vezes eu botava um dia off, mas todos os dias. É a mesma carga, o tipo de movimento, o mesmo estresse fisiológico. Então falando sobre isso, cara, pesa muito, né? Ainda mais se você quer performar. Eu queria fazer sub 3 horas. Então, eu precisava fazer muito treino de limiar, precisava fazer muito intervalado, muita rodagem. Então, cara, o corpo ele não consegue descansar a ponto de você estar recuperado para o próximo treino. Então, esse é o ponto maior da maratona, né? Porque você vai se adaptando, né, fisiologicamente falando, mas você nunca vai conseguir ter um descanso, né, apropriado
de um treino para o outro. Já no triatlon, não. No triatlon, se eu corro na segunda, eu só vou correr de novo na quarta, né? Depois eu vou correr na sexta, depois corro no sábado ou no domingo. Então eu consigo descansar muito mais do que como se fosse uma maratona. Beleza, Carlos, mas tá bom. Qual que é o mais difícil na sua opinião? O mais difícil para mim, com certeza, foi o meio Ironman. Porque a corrida, querendo ou não, ela já estava na minha vida há muito tempo, né? Eu jogava bola, quase fui federado, quase cheguei, eu pensava, né, nessa questão do profissional no futebol, mas nunca entrei. Mas, por outro lado, eu já treinava corrida. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo. Cara, já o Ironman, não. Eu comecei a pedalar, comecei a nadar do zero. Eu pedalava, fazia uns pedais, assim, bem tranquilos durante o final de semana, mas nunca algo com muito volume, né? De, 11 horas semanais, 15 horas semanais. Então, para mim, o meio Ironman foi difícil por isso. Mas a maratona, por si só, o treinamento, o processo, é muito cansativo. Eu acho que ele é mais cansativo do que o do meio Ironman, entendeu? Então, se eu pudesse fazer, eu faria os dois de novo. E é o que eu vou fazer. Estou me preparando agora para a Maratona de Berlim, que vai acontecer agora em setembro. E aí a gente não vai chegar aquele volume todo que eu cheguei, de 115 quilômetros, mas a gente deve chegar uns 90, 80. Tô registrando tudo aqui no canal, então, se você é inscrito, continua aqui, porque eu vou continuar compartilhando e vai ser demais. Eu já estou inscrito para o próximo 70.3 do Rio, que é ano que vem, que também vai ser em agosto. Então bora que eu vou compartilhar tudo de novo, contar sobre o processo, tudo certinho para vocês aí. Tá, mas se eu pudesse dar algumas dicas para você que está começando. Eu quero fazer uma maratona. Qual dica seria? Bem, a dica é o seguinte, que eu acho que vai interferir muito no seu processo. E interferiu muito no meu, me ajudou muito no meu a ser constante. Primeira coisa, cara, você precisa aprender a rodar leve. O seu corpo, por ter muito volume, né, para esse treinamento de meia maratona, de maratona, você vai rodar muito, vai fazer muitos quilômetros. Então pensa, se você roda muito forte, né, faz um volume muito forte dos treinos, cara, seu corpo não vai aguentar. E consequentemente, você vai lesionar. Então, se eu puder dar uma dica, é a seguinte, aprenda a rodar leve, né? Trabalhar sua capacidade aeróbica e, além disso, né, você também vai ter os treinos intensos, né, fazer os treinos intensos como eles devem ser feitos, prescritos, tá? Não sai da linha, tipo, não exagera tanto, porque isso você vai cobrar, o preço vai ser pago lá na frente. Então, essa é uma dica muito valiosa, né, de aprender a rodar leve. Quando eu falo leve, uma dica como é que eu sei se eu tô rodando leve ou não? Se você consegue conversar. Se você consegue conversar durante um treino, é porque você está rodando leve, né? A sua percepção de esforço ela está baixa. Então você, por exemplo, está correndo, se você não consegue respirar direito, né, pelo nariz, ou não consegue conversar, é porque essa rodagem provavelmente está pesada ou moderada. Então, a minha primeira dica é essa, tá? Agora uma dica para quem quer fazer um Ironman, um 70.3, né? E muito do que eu vi, do que eu vivenciei. Cara, muitas pessoas costumam fazer direto. Tá? Conheço muita gente que já está inscrito no 70.3, mas nunca fez um triatlon. Mas eu também conheço pessoas que já fizeram muitos triatlons, mas nunca fizeram Ironman. Então, cara, isso é individual. Assim, eu gostei muito de ter passado pelas fases, né? Então, fiz um sprint, fiz um duatlon, fiz um aquatlon, fiz um olímpico, fiz um endurance. Então, isso daí ele acaba te dando experiência para você levar para frente, né? Então, por exemplo, no meu primeiro aquatlon, eu entrei com o número de peito no mar. Né, eu corri, entrei com o número de peito no mar, esqueci de tirar, e até hoje eu tenho essa bagagem, né? Então o número de peito ele nunca mais faltou por causa disso, entendeu? Então acho que ele vai criando bagagens para você. Por isso que eu acho que é importante você fazer prova. Mas eu não quero fazer prova, eu quero fazer 70.3 direto. Tá bom. O que eu indico cara, faz simulado. Porque você não vai saber como seu corpo reage se você for direto para a distância. Então, eu acho que essa é uma das dicas mais valiosas, sim, para mim. E a segunda dica não despreze a natação. A natação, vejo muita gente falando, cara, é pouca distância, né? Acho que não compensa. Obviamente, a gente pensando em porcentagem, sim, a bike é a que tem mais porcentagem. Então, se você for muito bem na bike, tudo bem, você consegue tirar o tempo das outras modalidades, mas a natação, cara, ela é muito importante também para você entrar na bike bem. Então, isso eu fui melhorando aos poucos, né? Ainda tem muito a melhorar, mas isso me ajudou muito nesse sentido. Então, se eu tiver uma dica primordial, é essa, cara, tá? Trabalha a natação, obviamente, faz o volume apropriado para as outras modalidades, mas não ignora, simplesmente ignorar. Tem gente que ignora, velho. Tipo, treina como se fosse um duatlon, né? Só treina corrida e bike.
ao meu ver, isso aí não faz tanto sentido. Se você tem alguma dúvida sobre maratona, sobre triatlon, bota aqui nos comentários que eu vou responder. E esse é um vídeo mais curto mesmo, né? Porque eu tô indo agora para São Paulo fazer a maratona da fila, vou fazer um revezamento com a Gigi, a gente vai fazer em dupla mista. Mas esse vídeo é bem rápido mesmo, só para, enfim, trazer um conteúdo para vocês também, falar um pouquinho da minha experiência. E tamo junto, se inscreve, compartilha o vídeo, que ajuda demais. E comenta aí, cara, o que vocês têm de dúvida sobre essas duas modalidades, né, que eu poderia dizer.